Bom, olá, sou o Gerson Areia, sou fotógrafo, cinegrafista, moro em São Paulo, estou indo para praticamente 5 anos. Eu vim do interior de São Paulo. Essa dica que eu vou dar hoje aqui é algo que eu sofri um pouco para aprender, então de repente pode ser que te ajude, né, em encurtar esse caminho e evite um pouco de sofrimento, torne a sua experiência um pouco melhor na hora de buscar algum serviço ou mesmo um estabelecimento comercial na internet. Bom, cada vez mais a gente tem usado a internet, ainda mais com a pandemia que a gente tem vivido. A migração para o digital tem ido cada vez maior, ou não só a migração, mas a integração, né, do mundo analógico com o digital. E nesse processo, o Google Maps é uma boa ferramenta para você buscar serviços. Então vou compartilhar aqui um pouco do que eu passei e aprendi utilizando essa ferramenta quando eu fui buscar um serviço de oficina mecânica. Quando eu vim para São Paulo, por muito tempo, praticamente mais de 2 anos, quando eu tinha alguma necessidade de manutenção mecânica no meu carro, eu levava para o mecânico de confiança que eu tinha lá em Campinas, Serginho. Grande abraço pro Serginho. Só que o que acontece? Chegou um momento que ficou inviável porque eu preciso do carro pro dia a dia e aí, pegar a estrada para ir levar o carro. E muitas vezes, só o fato de ter que fazer manutenção significava que às vezes o carro não estava confiável para pegar a estrada. Então, não poderia mais me expor a esse tipo de risco. E fui buscar um serviço, né? Fui em busca de algum mecânico aqui na cidade. Só que muitos amigos não tinham carro, como eu fiquei muito tempo no hostel, né? Morei e trabalhei durante quase 2 anos no hostel aqui em São Paulo. Então muitos amigos não tinham carro porque o hostel era perto do metrô, então não tinha necessidade. Aqui em São Paulo, grandes cidades, né, com um sistema de transporte, né, que inclui metrô, um sistema de transporte que funcione melhor, muitas pessoas acabam optando em não ter carro, abrir mão do carro. Então com isso não tinha tantas referências, né, para buscar esse serviço. Comecei a pesquisar, fazer orçamentos, né, para quando eu tive que fazer um serviço no carro. Pesquisei aqui na Zona Oeste, que é onde eu moro em São Paulo, e os serviços geralmente não eram tão bons, assim, não me passavam tanta confiança e o valor era bem alto, bem salgado. Por felicidade, nessa época, eu tinha acabado de ler um livro do Elon Musk, a biografia dele, e o primeiro negócio que ele abriu, um dos primeiros negócios que ele abriu, o primeiro negócio que ele criou, na verdade, foi um jogo de videogame, mas ele tinha 15 anos, mas o primeiro negócio em que ele investiu foi justamente páginas amarelas digitais, que é mais ou menos o que o Google Maps é hoje, né? Não sei se, né, eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Eu sou de 81, nasci na década de 80. Na minha infância eu me lembro que como a gente tinha muito telefone fixo, não tinha celular ainda, ou celular que era muito caro, a gente tinha as páginas amarelas, que era uma espécie de, não era bem classificado, era uma relação de nomes, né, de todos os telefones, tanto de empresas como de pessoa física. E muitas vezes a gente ia buscar serviço através dessas páginas. Quando eu li o livro do Elon Musk, que foi justamente na época que eu estava buscando serviço no mecânico, ele falou que o primeiro negócio que ele criou foi esse, que ele oferecia para as empresas para inserirem os seus dados, né, de negócio dentro desse site dele, dessa ferramenta dele, que eu não me lembro bem se era um site ou não. Eu fiquei pensando, caramba, no Brasil, infelizmente, a gente tem um delay grande de tecnologia. Tem algumas coisas que a gente é bem contemporâneo, mas tem coisas que a gente começa a vivenciar aqui depois de o pessoal lá fora já tá na segunda, terceira, quarta geração. E foi o que me levou a pensar. Falei, caramba, se o Elon Musk investiu isso há anos atrás, o que seria o similar aqui no Brasil? Ora, o Google Maps. E aí eu falei, vou começar a usar o Google Maps como essa ferramenta. Porém, aí eu utilizei um conhecimento de um outro livro, que eu vou deixar aqui também, a foto da capa dele, que é um livro que explica as razões econômicas do sucesso de Israel. E lá o cara discorre sobre vários fatores, só que aí ele cita um caso de uma empresa que o cara, um dos fatores que o cara cita no livro, um pouquinho spoiler, né, é justamente o fato de todo cidadão israelense, tanto homem como mulher, ser obrigado a se alistar, servir o exército. E aí o que acontece? Muitos negócios acabam vindo de atividades que as pessoas tinham dentro do exército e que acabam desenvolvendo alguma aplicação no meio civil. Ele cita uma empresa que o cara da área de tecnologia, que no final das contas foi comprada pelo PayPal, que é uma empresa que desenvolveu o cara no exército. Ele trabalhava ele trabalhava num projeto para caçar terroristas na internet. E o critério que eles utilizavam lá era assim: se o cara não é do bem, ele vai querer apagar as pegadas dele na internet. Ele usava essa lógica, né, de que, bom, se a pessoa é do bem, não tem nada a esconder, geralmente você deixa pegadas na internet, pegadas digitais. Então, sei lá, você tem redes sociais, né, você tem Facebook, Instagram, você tem WhatsApp, e cada vez mais é fácil. Dá um Google aí com o seu nome, você vai ver se você tem pegadas digitais ou não. E ele utilizou esse mecanismo, esse critério, para desenvolver um algoritmo de análise de crédito, coisa que hoje em dia é muito comum. Muitas empresas fazem isso, né, ou utilizam esse princípio para, não só esse, mas
esse é um dos princípios para desenvolver ferramentas de análise de crédito. Eu falei, caramba, aí eu linko com outra coisa. Quando eu usava o aplicativo de caronas, o BlaBlaCar, no meu trajeto Campinas-São Paulo, que eu ia praticamente todo final de semana e voltava, né? Ficava em São Paulo durante a semana e ia para Campinas na sexta e voltava para São Paulo no domingo, e utilizei muito esse aplicativo de caronas, eu utilizei um pouco das dicas desse livro. Então eu ficava vendo se a pessoa tinha pegadas digitais, quando eu ia ceder carona, quando eu ia pegar carona, para me resguardar com relação à minha segurança naquele trajeto. Então, se eu vou dar carona, para quem que eu vou dar carona? Então eu buscava informações. Só que nisso, o próprio aplicativo ele tinha um sistema de avaliações. E isso é algo muita gente subestima, mas ali nas avaliações você pode pegar muita informação. Não é informação que eu digo no sentido de se resguardar, buscar maior segurança para você fazer, né, aquele negócio. No meu caso era carona, mas aí eu comecei a utilizar esse critério para buscar serviço. E aí eu comecei a fazer análise, primeiro restringindo a minha região, né, Zona Oeste. Só que daí eu falei, peraí, eu vou começar a avaliar, tem como ranquear no Google Maps pelo tipo de serviço. Então, sei lá, eu coloquei alinhamento ou balanceamento. E eu não restringi por região, comecei a buscar por avaliações, por ranking de avaliações. E aí peguei os melhores. Foi aí que eu cheguei na CIN Moca, que é o lado do seu Agnaldo, do Felipe e toda a equipe. São profissionais fantásticos, me ajudaram muito. Levei o carro lá e na ocasião eu tinha acabado de fazer um orçamento aqui na Zona Oeste. O cara me deu uma canseira de 3 horas para fazer o orçamento. Aliás, para avaliar o carro. Não saí de lá com o orçamento. Liguei pro cara no dia seguinte, tive que ficar no pé dele para me mandar o orçamento. E quando o cara mandou, o orçamento era mais de 50% do valor do meu carro. Né? Tem um Cliozinho 2005, 2006 que é pé de boi e, pô, inviável. Aí achei a CIN Moca, vi várias avaliações. E o legal das avaliações é que, assim, dá pra você perceber se é algo montado ou não, sabe? Se é fake ou não. Pelo menos, até hoje, pra mim funcionou. E eu comecei a ver as avaliações, eram de pessoas totalmente distintas, em momentos diferentes, e era um depoimento que você via que a pessoa colocava muito, sabe? A pessoa fazia questão de colocar detalhes. Então, você via que era realmente... A pessoa expressava gratidão pelo serviço. Então, assim, é um serviço, a pessoa pagou pelo serviço, mas você via que tinha uma relação diferente. Pô, na hora. No dia eu tava mais tranquilo, na hora do almoço. Liguei, o seu Agnaldo me atendeu. Falei pra ele, né, que tava precisando de fazer o serviço, fazer a avaliação, fazer um orçamento. Ele falou, ó, se você quiser vir aqui agora, eu consigo te atender depois das 2 horas. Eu cheguei lá 2h05. O mecânico veio, mais o seu Agnaldo, fizeram o orçamento. Cara, acho que em 40 minutos eu tava com o orçamento nas mãos. Orçamento viável, porque no outro lugar o cara queria trocar tudo. Lá o seu Agnaldo viu realmente o que eu precisava trocar. Então não foi nem mais nem menos. Coube no meu orçamento, tanto é que assim, fechei com ele na hora. Deixei o carro lá, já voltei pra casa. E assim, desde então, acho que já tem mais de 1 ano isso. Só faço serviço com ele. Vira e mexe, eu tenho algum problema, ligo pra ele, falo, ó, tem isso. Ele, às vezes pelo telefone, ele já dá algumas dicas do que pode ser o diagnóstico. Levo lá pra ele. Eu prefiro eu ando um pouco. Em São Paulo, você sabe que deslocamento é algo que você tem que considerar sempre. Confio totalmente, prefiro levar lá pra ele, no comecinho da Zona Leste, na Moca, mas é um serviço de qualidade, com um excelente custo-benefício, um ótimo atendimento. Então, esse vídeo não é patrocinado. Geralmente as pessoas já usam o Google Maps como ferramenta para deslocamento diário e tá tudo ali na sua mão, essa parte de avaliações. Então, se você tem um comércio ou trabalha em algum estabelecimento, considere colocar informações lá dentro e pedir avaliações dos seus clientes, porque com certeza eu acho que isso já é uma realidade para hoje e para o futuro. Meu agradecimento especial ao seu Agnaldo, ao Felipe, à equipe da CIN. Vou deixar até o link deles aqui, que eu recomendo realmente. E é isso. Espero que tenha te ajudado. Na próxima busca que você for fazer de algum serviço, você utilizar o Google Maps como ferramenta de referência e busca, tá bom? Obrigado. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, você me ajuda. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.